Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo de número 410, Diálogo com a Sombra, de Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: uma das infelizes criaturas a que atendemos certa vez nos contou a seguinte história. Numa existência anterior, fora traída por uma mulher. Localizando esta agora em outra vida, não ficamos sabendo se casada com o seu antigo marido, atormentava-a livremente com rancor e consciência tranquila, porque um sacerdote, seu amigo, a perdoava e a estimulava a prosseguir na sua deplorável tarefa. Olha só para você ver o processo obsessivo que se alonga por outras existências, para outras existências, os males que são causados a uns e outros. Então, muitas pessoas, por esses motivos, em todos os sentidos, aqueles que prejudicados e que não perdoam, eles obviamente se filiam a esses espíritos das trevas que, de certa forma, numa espécie de confessionário, absorvendo, todos os teus males, perdoando-as de todos os males. E por esse motivo, aquele indivíduo absorvido, ele se sente no direito de continuar aquela perseguição deplorável, triste. Quantos milhões de obsessores nesta atual existência? Quantos milhões de obsessores? Eu vou dizer milhões. Eu vou dizer nesse século XXI. Quantos milhões de obsessores que já levaram, vou usar o termo vítima, as suas vítimas, os teus obsidiados, à emancipação aqui do corpo físico. São milhões. E quase sempre o álibi é insignificante. O álibi é insignificante. Tem pessoas que, sob a influência de determinados obsessores, eles se matam por coisas insignificantes. Quanto menos espera, é natural que o indivíduo já cometeu o ato.
E não só o suicídio, mas o homicídio, o latrocínio, enfim, todo o processo imantado pelos obsessores, aqueles os quais os obsidiados em determinado momento os prejudicaram. Há também entre eles os ex-inquisidores, ainda rancorosos, mais fanáticos do que nunca. Mantêm os mesmos processos de tortura e de encarceramento em medonhas masmorras infectas. Existe na cidade das trevas. Existe na cidade das trevas os inquisidores que estiveram aqui no corpo físico na época da Inquisição, que estiveram aqui na época da Segunda Guerra Mundial. Não sei se a pronúncia seria essa, Johann Joseph Mengele. Mas falando em Mengele, você já mais ou menos tem uma noção. O carrasco, né? Aquele monstro que realizava cirurgias nas pessoas ainda vivas, torturando-as. É preciso entender que esses seres encontravam-se na cidade das trevas e que tiveram a oportunidade de retornar ao corpo físico para fazer diferente, fazer melhor, porque Deus e Jesus dá oportunidade a todos de se redimir. A diferença é que todos temos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, mas ninguém tem o direito de escolher o mal. Todos nós somos detentores do livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolha, mas em se tratando do mal, nós não temos o direito de escolher o mal. Porque depois séculos e séculos de dor e de sofrimento sobrecai sobre o próprio indivíduo que praticou o mal. Então devemos aproveitar esse período para praticar o bem, aproveitando esse atributo que é o livre-arbítrio para fazer as escolhas certas. Então, na cidade das trevas existe também os inquisidores. Existe também na cidade das trevas esses seres que ainda aqui na Terra, no ano de 2024, eles ainda praticam muito mal contra a humanidade, contra si próprios. Não podemos dizer não por uma questão de ética, mas falando-se nos ditadores, você mais ou menos tem uma noção quem são eles.
Mas na cidade das trevas existem os inquisidores. Então olha só o que eles fazem. Há também entre eles os inquisidores, ainda rancorosos, mais fanáticos do que nunca. Mantém os mesmos processos os mesmos processos de tortura e de encarceramento. Quantos milhões de seres que neste instante encontram-se encarcerados em medonhas masmorras infectas. Você tem noção que significa uma masmorra infecta? É um cubículo, é uma solitária, 1000 vezes pior que uma solitária de penitenciárias aqui na Terra. Porque aqui a solitária é dentro da penitenciária. Essas medonhas masmorras infectas, elas encontram-se a alguns metros dentro do chão, embaixo de castelos, embaixo de basílicas na cidade das trevas, 20, 30, 40 metros para dentro do chão. Uma vez que ali a pessoa é colocada, porque ele foi condenado a passar 10, 20, 30, 40, 50 anos trancafiado naquela masmorra. Lá ele permanece 30, 40, 50 anos sem ver a luz do sol. Luiz, vai lá, não tem sol. É lógico que tem o mesmo sol nosso, clareia as regiões umbralina, clareia as colônias espirituais, só que em outras dimensões. Quem já leu André Luiz entende o que eu estou dizendo. 50 anos sem ver a luz do sol. Ali dentro de um cubículo, 2 metros por 2 metros. E uma porta de ferro, sem visão para o exterior, até porque o exterior também são túneis. Dois metros por 2 metros, 8, 9, 10 pessoas trancafiadas dentro de um cubículo daquele. Uma vez ao dia, os escravos, comandados pelos chefes das trevas, são responsáveis por servir alimento a esses condenados. Eu digo dessa forma porque eu já estive nessas condições, trancafiados. E esses escravos, eles não servem arroz, feijão, carne. Eles servem lavagem que dá para porco, quer dizer, para suíno. De forma que esses seres são tratados como porco no chiqueiro.
Eu vou usar esse termo, porque para ficar mais pegajoso. São tratados, são tidos como porcos no chiqueiro. E a comida é colocada em uma vasilha como se fosse um coxo. E eles têm que se abaixar e comer com a boca, porque não tem colher. O mais interessante é que quando eles dormem, anestesiado pela fome, ratos, baratas, que passeiam ali naquele monturo de lixo, porque não existe banheiro, não existe higiene, ninguém sai daqueles cubículos para ir ao banheiro. Você entende o que eu quero dizer? Defecam ali mesmo, urinam ali mesmo. Eles bebem a própria urina um do outro para matar a sede. E quando eles dormem, o sono é tão profundo que a invasão de ratos são tão grande que corrói seus membros. Vamos na sequência para você ver isso. Masmorras infectas. Quantos companheiros não socorremos, apavorados, roídos pelos ratos enseguecidos, pelas trevas, ainda sentindo as sensações de estrangulamento, carregando correntes imaginárias, porque tudo é imaginário. É a mente hipnotizada pelas induções e pelo magnetismo dos magnetizadores que os faz se verem naquelas condições de escravos algemados com correntes, algemas maquiavélicas, primitivas, seculares. Porque a mente transfere para o perispírito aquele sentimento e ele, quando condenado, aquele sentimento de culpa, ele de fato se vê naquelas condições de um escravo algemado dentro daquele cubículo. De forma que os ratos corroem, sim, o seu perispírito, mas isso é imaginário. Porque o sentimento de culpa ali é tão grande que o indivíduo não sente força para combater aquela imaginação. Igual uma pessoa dependente de droga que você o orienta 1000 vezes, mas ele volta à cena do crime. Porque não é fácil. Não sei se nós vamos deparar com esta situação aqui. Quantos milhões de seres que
grilhotinados, aqueles seres que passaram pela grilhotina. Quantos milhões de seres nas cidades das trevas existe carregando aqui entre as mãos a cabeça e essa parte do pescoço aqui degolada, jorrando sangue 24 horas. E ele segurando aqui, encostado no peito dele, a cabeça dele. Pensemos que essa caneta é a minha cabeça, ó. Quantos milhões de seres lá grilhotinados, carregando a cabeça imaginária. Por que imaginário? Porque ali, grilhotinado, apenas o corpo físico. O perispírito e o espírito não perdeu a cabeça. A cabeça do perispírito e do espírito continua, mas acontece que o sentimento de culpa é tamanho que o indivíduo, ele pensa assim: eu abusei, eu estuprei, eu matei, eu realmente não presto, eu mereço ser morto, condenado e morto na guilhotina, eu mereço ir para o inferno. Então você percebe, esse sentimento é transferido para o perispírito, que também não morre no ato da guilhotina. Morre apenas o corpo guilhotinado, que passou pela guilhotina. Pelo fato da alma transferir para o perispírito aquele sentimento, assim que a guilhotina corta a cabeça do corpo, aquele perispírito se vê com aquela cabeça, ele sai procurando ali, de repente ele acha aquela cabeça dele e sai carregando aquela cabeça dele aqui no peito, segurando. Uns carregam a cabeça segurando pelo cabelo. Eu já tive a oportunidade de ver essa cena horrorosa. Sabe que é você estar aqui, por exemplo, de repente você olha aqui do lado esquerdo meu, você vê um homem ou uma mulher, não importa, segurando a cabeça pelo cabelo. A cabeça pingando sangue e aqui essa parte aqui degolada, jorrando sangue. Tem pessoas que dizem assim, eu sou louco para desenvolver a vidência, porque eu quero ver Deus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo. 99% os médiuns videntes vê o lado crítico. São raros aqueles que vê o lado bom da situação. A maioria vê aquilo que é horroroso, é tenebroso. Hollywood, Steven Spielberg, esses ainda não conseguiram reproduzir aqui na Terra essas imagens da cidade das trevas, de tão tenebrosas que são. Então, olha só para você ver. Com os olhos ou a língua arrancados. Olha só para você ver. Com os olhos ou as línguas arrancadas pelos inquisidores.
Porque na época da Inquisição, as torturas se resumia nisso. Em arrancar os olhos, em arrancar a língua, em degolar o indivíduo, em cortar as mãos, os pés e tudo mais. Então perceba você que esses seres continuam aos milhões nas cidades das trevas, sem olhos, sem língua, não conseguindo falar. Só que é o seguinte: essa perda dos olhos e da língua e da fonação, a perda das mãos, dos pés, é imaginário. É o espírito que plasmou no teu perispírito este sentimento. Cortaram a minha língua. Eu não tenho língua mais. Arrancaram os meus olhos. Então, tudo aquilo que a mente da alma assume como sendo, imprime-se no perispírito. Porque arrancaram a minha língua, de hoje em diante eu sou mudo. E dali em diante ele não fala mais. Aí, quando socorrido pelos mentores espirituais, cirurgias e mais cirurgias perispirituais, passes e mais passes, principalmente nas casas espíritas sérias, choque anímico, eles precisam receber o choque anímico para eles despertar, para ver que é tudo aquilo ali não passa-se de uma ilusão que eles plasmaram em seus perispíritos, seus no plural, porque são bilhões de espíritos nestas condições. Agora imagine você, nesse exato momento, analise o teu corpo físico, que é perfeição divina, e pensar que bilhões de seres, nesse exato momento que você nos ouve, encontram-se nestas situações caóticas, plasmadas pelo próprio perispíritos deles, plasmado pela própria mente deles, é lógico, no perispírito. E ainda torturados pelos inquisidores nas cidades das trevas. Gente, mas há tanto assunto a ser tratado que você não imagina. Vamos para o próximo vídeo, no próximo dia.